Hora de conversar com Mônica Bergamo, Valdemar Costa Neto. Eu quase falei hora de começar a conversar com Valdemar Costa Neto. Seria mais divertido. Seria mais imprevisível, né? Porque Você chamou a Mônica de previsível. O Valdemar. Não, eu tô dizendo que o Valdemar tá que nem o Valdemar. Fala e só piora, né, Sheila? Hoje eu não tô conseguindo colocar minhas frases de um jeito certo, né? As frases do Valdemar, minha gente, causaram revolta em aliados de Jair Bolsonaro, inclusive dentro do PL. São aquelas lá que ele diz que se o Bolsonaro fosse candidato, ele sarava na hora? Ou surgiram outras desde então, Mônica? Bom dia pra você. Não, Megali, você não acompanha o noticiário, é uma por dia. É o seguinte, o presidente do PL, o Valdemar... Hoje tá fácil, hoje eu tô apanhando bem, né? Mas vamos lá, eu ofereço outra face. Não, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, conseguiu incendiar aí os bastidores dos apoiadores, né? Grupos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque na prática... ele endossou a condenação do Bolsonaro, endossou tudo que o ministro Alexandre de Moraes disse em seu voto num evento nesse fim de semana, Megali. Ele foi tentar defender o ex-presidente num debate, entre aspas, né, uma conversa com o Gilberto Kassab, num evento de cavalos, de luxo aí no interior de São Paulo, né, e ele acabou complicando a situação ao dizer que sim, Megali, houve um planejamento de golpe no Brasil. Ele falou, houve um planejamento de golpe, mas não teve o golpe efetivamente. Aí ele foi sustentar que no Brasil a lei diz que se você planeja um assassinato, por exemplo, mas você, palavras dele, planejou tudo, mas não fez nada, então não é crime. Acontece que é justamente o contrário, Megali, e foi isso que os ministros do Supremo, que condenaram o Bolsonaro, os 4 ministros que votaram para condenar o Bolsonaro, sustentaram. O planejamento já é crime, porque se der certo, se tiver golpe, se ele for bem sucedido esse planejamento, como disse a ministra Carmen Lúcia, o golpista toma o poder e vira herói, entre aspas, né? Então não existiria nem julgamento. Então, segundo a condenação, Bolsonaro planejou, planejar é crime, né? Teve atos executórios, quando, por exemplo, atuou em diversas ocasiões para desacreditar as urnas eletrônicas, para desacreditar as eleições, justificar o golpe, né? Naquele sentido de que se a eleição é uma fraude, então o golpe não é golpe, é revolta, né? Então, ele foi condenado justamente por planejar um golpe. E o Valdemar, presidente do PL, né, um dos principais aliados dele, vai lá e fala, teve sim o planejamento. Agora, por que essa fala do Valdemar atrapalha? Por que pode piorar na situação do Bolsonaro, que já está condenado a 27 anos e 3 meses? Pode piorar, Megali, porque ainda vão ser julgados embargos. As defesas querem recorrer a organismos internacionais, dizendo que o julgamento foi injusto, que não teve tentativa de golpe nenhuma, né? Querem com isso colocar água no moinho da anistia, né? Mas um dos principais aliados diz que teve sim tentativa de golpe. Com que moral eles ficam, né? Então, as reações estão sendo as piores possíveis, com ele sendo chamado inclusive de canalha em mensagens de grupos de WhatsApp, né? E para piorar um pouco, o Megali, nessa mesma fala, ele disse que as pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, quebrando sede do Palácio do Planalto, a sede do Supremo, o Congresso, em 8 de janeiro de 2023, que os bolsonaristas definem como patriotas, presos políticos, o Valdemar da Costa Neto chamou de baderneiros, de pé de chinelo, pés de chinelo. Então isso está gerando muitos protestos. O ex-secretário de comunicação do Bolsonaro, que é muito próximo do Eduardo Bolsonaro, inclusive, foi ao Twitter falar, houve planejamento? Se sim, por quem? Quem financiou? Não é possível mais ouvirmos e nos calarmos, chega disso. Então tá tendo uma confusão grande. Vamos ouvir ele, Megali? Eu acho que a gente deixou aí no ponto para ouvi-lo, não? Tem sim. Olha, houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo. Camarada com um pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente.
Eles classificam, falam que aquilo é golpe. Tá tudo errado o que ele falou aí, Mônica. A cara do Kassab tava boa também aí. Tá tudo errado. Ninguém fala que o 8 de janeiro foi golpe. O 8 de janeiro foi, digamos, a tentativa desesperada, derradeira, depois que tudo mais fracassou. Foi uma espécie de... Sabe quando tá aos 48 do segundo tempo e o seu goleiro vai para a área do adversário tentar cabecear? É isso, era a última tentativa desesperada. Mas o golpe não foi aquilo. Não foi por aquilo que Bolsonaro e os demais foram condenados. Também foi por aquilo. Mas aquilo não foi o motor principal do golpe. Né? Muito pelo contrário. O julgamento aconteceria ainda que não tivesse o 8 de janeiro e as provas ainda assim seriam contundentes. Está tudo errado isso que o Valdemar falou. E o que ele confunde, porque ele diz, houve o planejamento que a defesa do Bolsonaro nega, né? Que a defesa dos réus, em sua maioria, negam, as defesas negam. E só que ele fala, o planejamento não é crime, né? Planejar, destruir a democracia é crime no Brasil e está provado, e o Bolsonaro está condenado, e não apenas o Bolsonaro. Então essa fala está gerando muita confusão, Megali, nos bastidores. Vamos ver como é que se desenrola a semana aí para cima do Valdemar. Seguramente ele vai desfazer a frase, tentar dar uma corrigida na frase. Vamos esperar. Os aliados do Bolsonaro espalham muita desinformação, numa boa, e o próprio Bolsonaro também, né? Tanto é que muita gente fala assim, como assim, golpe com Bíblia na mão? Não é golpe com Bíblia na mão, é golpe com minuta de golpe na mão, com reunião com chefes das forças, com reunião com embaixadores, tudo isso, com falas no cercadinho durante 4 anos, alimentando esse sentimento da população de que há uma conspiração no Brasil e que há um inimigo chamado STF. Primeiro era o Congresso, né? Depois era o STF, né? Tudo isso, tá lá, tá tudo documentado, tá tudo na nossa frente. Aliás, tem a confissão do presidente, Mônica. Quando ele diz, eu me reuni com os chefes de poder para tentar encontrar uma solução dentro da Constituição, bingo! Isso é uma confissão de crime, só isso já é uma tentativa de virar a mesa. Não existe, isso é um princípio básico da democracia, dispositivo na Constituição que permita a você ignorar o resultado de uma eleição sem a prova de que tenha havido uma fraude. Não existe isso, né? Qualquer criança sabe disso. Você buscar ali ao lado de... E, aliás, quando você tenta isso ao lado de chefes das Forças Armadas, pronto, tá dado aquilo que eles chamam de tentativa armada e violenta. Porque se você tá apelando ao chefe do Exército, pronto, tá dada a tentativa de utilizar armas nessa tentativa de golpe. Então, tá tudo ali, né? O crime foi confessado pelo ex-presidente. E eu até dou de barato, viu, Mônica, que ele talvez não saiba que isso era um golpe. Talvez ele não saiba. Ué, a concepção dele é outra. Ele acha que 64 não foi, então talvez ele ache que o que ele fez não é uma tentativa de golpe, mas, como a gente sabe, ignorância a respeito da lei não justifica você ultrapassar para usar aqui um termo que ele gosta, as 4 linhas do Código Penal. Portanto, cumpra-se o que foi decidido no STF. É isso, Megali, você está certíssimo. E é isso, quer dizer, ele foi encontrar uma saída do quê? O que estava acontecendo de anormal? Estavam acontecendo eleições que acontecem desde há décadas e décadas sem contestação. Que a contestação usou a máquina, não usou a máquina, comprou voto, não comprou voto, usou a máquina, enfim. Mas não de fraude na urna em si, nunca teve. E o Bolsonaro foi eleito, a família toda eleita por essas urnas eletrônicas, estão aí com poder, né? Governaram, e o Bolsonaro poderia ter saído tranquilamente pela porta da frente e agora teria grandes chances de retorno, né, Megali? Mas optou por um outro caminho, né? Isso aí.